Quando eu tinha uns 27 para 28 anos, eu fui aprovado num concurso para trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. E lá eu exerci várias funções em diversos setores diferentes, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer é viajar para as unidades de conservação, porque teve um período que eu trabalhei na parte de patrimônio do Estado e eu precisava fazer os inventários das coisas do Estado, dos móveis e utensílios do Estado. E eu também, como eu tinha autorização para dirigir veículo oficial, algumas vezes eu trabalhava até como motorista para levar os cientistas, os pesquisadores para essas unidades de conservação, para eles ou fazerem as pesquisas ou para darem palestras e participarem de conferências, enfim. E numa dessas viagens eu fui para o PETAR, que é Parque Estadual do Alto Ribeira. E foi uma época de chuva, então eu lembro que a gente teve que deixar o carro na beira de um rio, porque não dava para passar, e aí todo mundo precisou dar as mãos, assim, porque o rio estava com uma vazão muito alta e a ponte estava o rio estava passando por cima da ponte, e aí a gente tinha que passar de braço dado, assim, de mão agarrada, para poder chegar do outro lado do rio, onde estava a unidade de conservação, a sede da unidade de conservação. Mas o que eu quero mesmo contar é uma situação bem inusitada, bem interessante. Neste parque existem várias cavernas que você pode visitar com algum guia da região. E essas cavernas têm graus de dificuldade que significam que são mais fáceis de você entrar, explorar, conhecer, e conforme o grau de dificuldade vai aumentando, ela vai sendo mais difícil de explorar, e em alguns casos você nem pode entrar porque é só realmente o guia e os pesquisadores que entram. Então ela vai de grau de dificuldade 1 até grau de dificuldade 5. E a gente, como nessa viagem eu estava como motorista, eu ia passar mais ou menos uns 4 dias lá, e minha função era só de motorista. Nos intervalos eu acabei acompanhando um grupo de turistas que estavam lá para fazer uma expedição para uma dessas cavernas, e essa era uma caverna de grau de dificuldade 3. Eu fui meio despreparado, porque fui meio pego assim de surpresa, né? Me perguntaram: você quer conhecer como é que é uma exploração de caverna? Mas eu não estava com bota apropriada, com equipamento apropriado. Eu peguei algumas coisas lá emprestadas para poder ir, porque eu queria muito conhecer, fazer essa exploração, para entender e conhecer um pouco como é. E aí eu coloquei um capacete com carbureto, que é uma pedra que pega fogo, então não se usava lá lanterna, se usava esses capacetes que você acende com um isqueiro e ele fica com a chama iluminando o lugar por onde você vai passar. Então tinha esse carbureto, tinha uma bota específica e tinha alguns kits de sobrevivência lá. Então, quando a gente já estava numa determinada localidade da caverna, porque quando uma caverna tem um grau de dificuldade 3, ela já começa a ter algumas coisas que não são tão fáceis de você passar. Ela tem rios subterrâneos, ela tem lugares bem estreitos onde você tem que passar deitado muitas vezes. E aí chegou um momento lá que eu amarelei e eu falei: eu não consigo mais passar daqui, porque o negócio aqui é assustador. Parece que você está mesmo no centro da Terra, é tudo absurdamente escuro. E aí, nesse momento, o guia fez uma sugestão para que a gente apagasse os nossos capacetes e ficasse em silêncio. É uma experiência
impressionante. Não tem como descrever. Por mais que eu tente traduzir aqui com palavras, eu não vou conseguir dizer a emoção e a sensação que a gente sente nessa hora, porque você entra em contato com você mesmo e ou pode ser desesperador ou pode ser muito tranquilo, muito reconfortante. Eu confesso que chegou uma hora lá que começou a me dar pânico, porque você não enxerga absolutamente nada e é um silêncio sepulcral, é um silêncio que você ouve a sua respiração e a respiração do outro se ele estiver muito perto. Então, esta é uma vivência da minha vida inesquecível que, se você tiver a oportunidade um dia de fazer, faça, porque é impressionante fazer uma visita, explorar uma caverna, seja no Alto Ribeiro, seja em que local for, porque caverna é sempre um desafio, é sempre interessante e recomendo que você faça. E se tiver essa oportunidade de fazer essa experiência que o guia fez com a gente lá, de ficar todo mundo em silêncio e apagar as luzes, conta depois aí se você já fez isso e o que você sentiu, como é que foi essa sensação.